Ainda em Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 7, o Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5, a partir do verso de número 7. Evangelho de Marcos 5, versículo 7, todos encontraram, amém? Versículo 7 até o verso de número 14, diz assim: exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, e então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. O Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Na semana passada, domingo passado, nós vimos então a primeira parte desse texto, que é como que Deus, em Jesus Cristo, a proposta do Evangelho, conduz pessoas da destruição à reconstrução das suas vidas. Então nós vimos que uma pessoa dominada por uma mentalidade diabólica, influenciada por uma percepção de vida demoníaca, ela é capaz de destruir a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Então nós vimos no texto passado, do versículo 1, capítulo 5, versículo 1, até o versículo de número 6, as 3 dimensões das quais essa mentalidade diabólica pode destruir alguém. Nós vimos a dimensão psicológica, nós vimos a dimensão também social, que abala naturalmente pessoas dominadas. E muitas pessoas confundem, né? A gente confunde às vezes que a mentalidade diabólica, muitas vezes, ela influencia a nossa mente, mas não necessariamente ela habita em nós. Não há um espírito imundo em mim, mas a mentalidade, os valores diabólicos influenciam a minha maneira de viver e pensar. Isso é pior, porque quando há uma manifestação diabólica, percebe-se de que a pessoa que está dentro daquela situação está passando por uma situação e uma circunstância difícil. Então, clama-se o nome de Jesus, o espírito imundo vai embora e agora o Espírito Santo passa a fazer morada e a restabelecer o reino dele no coração das pessoas. Entretanto, o pior é quando esse espírito está influenciando por meio de valores, que não necessariamente é um espírito que está dentro, mas uma mentalidade que nos influencia a viver pelo meio de estilo de vida, uma forma de vivência que não glorifica a Deus e que, pelo contrário, só produz destruição para mim, para quem está próximo e também, principalmente, né, a nível familiar. Porque, querendo ou não, nós pertencemos a uma família. E se pertencemos a uma família, o mal que acomete a mim também acometerá aqueles que estão comigo. Então, nós estamos diante de um texto, o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Ele tem pelo menos 3 ações práticas de Jesus em conduzir pessoas da destruição à reconstrução. Jesus, na proposta do Evangelho, é expert em fazer uma situação, conduzir pessoas fracassadas a reconstruírem suas vidas. Conduzir pessoas que, por si só, não tem como resolver o seu problema, mas olhando para Jesus, percebem que Ele é o único que pode recriar
novamente a vida em nossos corações. Então nós estamos diante de um capítulo que é regado dessas informações, de gente que precisa de modo urgente de uma intervenção sobrenatural de Jesus para que a vida dela possa mudar e receber essa grande transformação que é a proposta do Evangelho. Então nós vemos, o primeiro é esse Gerazeno endemoniado. Versículo 1 ao versículo 20 conta a história desse homem, que nós estaremos meditando aqui em alguns domingos. A segunda é a filha de Jairo, que é a partir do verso de número 21 até o verso 43 do texto. Nós iremos ver que Jairo procura, então, Jesus para resolver uma situação. Qual era a situação? O falecimento da sua filha, e ninguém poderia resolver aquilo a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, uma notícia muito boa que a gente precisa sempre estar renovando em nosso coração. Se você tem uma causa impossível, até de alguém da sua família, Jesus é o dono das causas impossíveis. Jesus é o único que transforma circunstâncias impossíveis, que para nós podemos até ver assim, nós não temos como resolver tal situação, mas Jesus é capaz de resolver todas as situações. É isso que faz com que o nosso entendimento e a nossa percepção sobre o que é o Evangelho muda, transforma, modifica, faz morada e recria a nova vida em Cristo Jesus. Todos nós precisamos entender que até quando a história de um homem está precisando de uma resolução, a filha está falecida com 12 anos, e tem uma mulher que entra na cena também, a mulher hemorrágica. Esse é o texto que conta a história também dessa mulher, que é o que tudo indica, a vida dela estava indo embora aos poucos. Ela estava perdendo vida dia e noite. Procurou médicos, procurou todo mundo, mas ninguém podia resolver. Até que ela encontra com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, como eu disse aos irmãos, é o único que pode nos conduzir da destruição à reconstrução, do fracasso ao sucesso. Nas mãos de Jesus, podemos ter uma causa impossível, que torna-se então transformada. Nas mãos de Jesus, podemos entregar a nossa vida e até pensar que muita coisa não pode ser retirada de nós, mas Jesus é capaz de transformar tudo e todos. Não há circunstância impossível para Jesus. A proposta do Evangelho é exatamente essa: fazer com que pessoas que estão vivendo dias difíceis, fazer com que pessoas comuns, talvez você não esteja vivendo um dia tão difícil, um momento, um período da sua vida tão difícil, mas de tempos em tempos essas coisas acontecem com cada um de nós. De tempos em tempos nós precisamos urgente de uma intervenção de Jesus. Mas é quando nós olhamos para a cruz do Calvário, com convicção, com fé, de que Ele pode mudar a história daqueles que se achegam aos seus pés humildemente. Ele é capaz de transformar, irmãos. Então nós vemos que essa é a proposta do Evangelho. É como o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 4, vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a mensagem, é a proposta. A proposta do Evangelho é exatamente uma passagem. Eu saio da destruição e começo a caminhar em direção à reconstrução, porque é Jesus que opera essa obra em mim. Porque a graça e o amor de Deus me cobre e me indica o caminho para que eu possa reconstruir a minha trajetória. E aí a gente pensa, não, mas isso é só para aqueles que estão iniciando a caminhada. Não, irmãos. Todos nós que estamos reunidos aqui, seja a sua caminhada com Jesus há 30 anos, 40 anos, 50 anos, todos nós estamos num processo de reconstrução. Precisamos retirar de nós, destruir, ou melhor, desconstruir alguns valores, algumas percepções que não provêm de Deus e são demoníacas. Por isso que nós vamos ver aqui que esta passagem, ela, quando vai falar de que Jesus conduz pessoas da destruição à reconstrução, ela quer falar exatamente que essa passagem
envolve uma dimensão espiritual. Querendo ou não, nós estamos envolvidos em algo chamado batalha espiritual. Nós estamos envolvidos diretamente em uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual é basicamente assim: aqueles que estão no reino de Deus pertencem a Deus. Quem não está no reino de Deus, não tem Jesus como seu Senhor, não pertence a Jesus. Quem governa a vida dele é o que o apóstolo Paulo diz lá, ainda em Efésios capítulo 2, é o curso deste mundo. O sistema desse mundo é que conduz a vida dele, ele é governado por esse mundo, é governado pela sua própria carne, e é governado também pelo príncipe da potestade do ar. Então existe dentro da vida daqueles que não estão no reino de Deus, um domínio maligno, querendo ou não. Quem não está em Jesus, está com o diabo. É basicamente assim. Por quê? Porque está com o diabo. E aí é algo que a gente diz, a gente pensa. Quem não tem Jesus governando seu coração, tem alguém governando o coração. E se esse alguém for você mesmo, então pode ter certeza que há uma legalidade para que haja uma intervenção demoníaca que controle a nossa vida. Então é bom a gente recordar isso, de que a nossa vida não está simplesmente numa dimensão física. Para que o processo de reconstrução tenha permanência, continuidade na nossa trajetória, a gente precisa encarar o mundo espiritual com uma certa observância. Precisa ter coerência naquilo que vemos, naquilo que percebemos. Então, gostaria que você memorizasse uma verdade que esse texto trabalha, e esse texto também propõe para cada um de nós dentro da nossa experiência de caminhar com Jesus e de seguir a Jesus. Jesus é o único capaz de nos livrar das opressões e organizações diabólicas. Nós sabemos que Satanás tem meios de trabalhar, meios de governar a nossa mente, meios de governar o nosso coração, mas é bom a gente sempre lembrar que Jesus é o único capaz de transformar essa realidade. Jesus é o único capaz de quebrar grilhões que governam a nossa mente, e às vezes a gente nem percebe, irmãos. Às vezes, a articulação demoníaca, ela é tão transparente aos nossos olhos, por estarmos cegos, que quando nós vemos, nós agimos de acordo com aquilo que ele propõe. Então, muitas vidas são destruídas, até vidas, irmãos, que frequentam igrejas, que estão aqui, mas só em corpo, só estão presentes no corpo, e que não seja o seu caso, nem o meu caso. Porque quando esse é o nosso caso, quando nós estamos aqui, mas o nosso coração e a nossa mente de modo pleno não tem convicção daquilo que está acontecendo, nós perdemos o sentido de estar aqui. Então a palavra não entra no meu coração. Se a palavra não entra no meu coração, eu não tenho como reconstruir a minha vida nesse longo processo de caminhar com Jesus. Mas é bom recordarmos que Jesus é o único capaz de nos livrar dessas opressões e organizações diabólicas. De que essa é a verdade. Se há algo na sua vida, na sua trajetória, na família a qual você pertence, clame ao Senhor. Ore a Ele, porque Ele é capaz de reverter o caso. Ele é capaz de quebrar. Só Ele pode fazer isso. Então nós vamos ver aqui nesse texto duas verdades que comprovam essa ideia de que Jesus é o único capaz de nos libertar, de nos livrar das opressões e organizações diabólicas. A primeira verdade desse texto está a partir do verso de número 6 até o versículo de número 8. É exatamente que Jesus faz algo que ninguém nunca fez. Quando Jesus se manifesta, ele inicia uma nova era, a era da luz, a era das coisas que estavam ocultas serem manifestas. Então a primeira verdade é exatamente essa: Jesus tira estas opressões e essas organizações diabólicas do oculto. Jesus tira, e é isso que acontece quando começamos a caminhar com Jesus. A luz de Jesus resplandece em nossos corações, a luz de Jesus resplandece na nossa vida, então passamos a ver com clareza as articulações demoníacas.
Quando a luz do Evangelho resplandece sobre nós, é quando passamos a enxergar o mundo sobre um outro olhar, sobre uma outra observação. Então esse texto aqui é bem claro, porque a situação deste homem, na época, muitos, ao que tudo indica, tinham dificuldade de determinar o que esse homem tinha. Um homem que se cortava, que gritava o tempo todo, um homem que tinha uma prática de vida totalmente destrutiva, uma prática de vida totalmente desgraçada, uma prática de vida que prejudicava a si e as pessoas que estavam ao seu redor. Então nós notamos que o homem em si não conseguiu resolver esse problema. Então o que ele faz? O homem pega esse homem endemoniado, possesso, e coloca ele lá para viver nos sepulcros. Porque se ele agride o meio no qual ele vive, ele precisa ser colocado à margem, porque ele é uma ofensa. Só que Jesus não trabalha dessa forma. O homem tem uma facilidade muito grande para colocar à margem aqueles que ele não quer que sejam parte integrante da família de Deus. Os homens nessa época não conseguiriam resolver o problema deste pobre homem que sofria com atormentos dia e noite. Ninguém era capaz de resolver isso. Então, por não saberem resolver, ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Podia ser um lunático, que era uma palavra muito utilizada, e também podia ser alguém possuído por um espírito, mas não se sabia ao certo o que ele tinha. Então, por não se saber ao certo o que tinha, é exatamente o que acontece, que é a incapacidade humana de reconhecer as opressões e organizações diabólicas por conta própria. Quantas pessoas nós vemos que fazem parte do nosso ciclo, que são diretamente influenciadas pela mentalidade diabólica, em fazer o mal, em promover o mal, em acabar com a vida, mas não entendem que estão produzindo mal e que estão sendo influenciados diretamente por uma mentalidade diabólica. Quantas pessoas se reúnem conosco e até pertencendo a outros caminhos que até dizem assim, não importa a religião, nós estamos seguindo ao mesmo Deus. Não importa se a religião é cristã ou se a religião é a católica. Mas é sempre bom a gente lembrar, né, que Jesus não criou uma religião. Jesus criou uma nova vida. E essa vida nos leva até a eternidade. É uma vida que se expande, vai além das quatro paredes. E aí, quando nós vemos isso, é a incapacidade do homem perceber que ele está sendo conduzido para destruir a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Então, quando nós notamos isso, que o homem, por conta própria, não consegue perceber, provavelmente você já deve ter visto pessoas que, sendo conduzidas por Satanás, por espíritos imundos, realizam crueldades, atrocidades. São pessoas ruins. E aí, de vez em quando a gente vê isso no jornal. Uma voz me dizia para matar. E simplesmente a pessoa ia lá e fazia. Uma voz me dizia que eu tinha que acabar com eles. Ia lá e fazia. Sabe por quê? Não há essa percepção. Sabe uma coisa interessante? O ser humano, ele não consegue reconhecer por conta própria os laços, as organizações e as opressões diabólicas que estão ao seu redor. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ver o quanto nós somos influenciados muitas vezes sem perceber, a realizar e a fazer e a ter atos que não engrandecem a Deus e muito menos só promovem o mal. Todo ato que promove o mal, ao invés da bênção e da graça, é um ato humano com influência diabólica. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós cometemos atos que exatamente não condizem com a verdade? Mas Jesus manifestou-se exatamente, e é uma das propostas, para isso, manifestou-se o Filho de Deus, para desfazer as obras da carne. A proposta de Jesus é exatamente a gente entender isso, que a presença de Jesus hoje lança luz sobre as obras diabólicas ocultas. Jesus faz com que a gente enxergue com clareza o que está acontecendo,
Por isso que em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aquilo que estava oculto, toda a obra de Satanás, que antigamente, antes de Jesus, era feita por baixo dos panos, essas organizações de influência maligna, que conduz pessoas à destruição, a uma vida miserável, essas influências de um modo geral, quando Jesus surge na história, elas aparecem. Aquilo que era oculto passa a ser claro. E quando nós encontramos Jesus no nosso caminhar, na nossa trajetória, e essa luz do Evangelho brilha sobre nós, as escamas, os grilhões de Satanás caem. Então tudo é desfeito. À medida que eu conheço essa luz faz com que eu enxergue de modo claro as articulações demoníacas. E é o que a própria Bíblia vai nos dizer. Salmos diz, Pedro também diz, que Satanás está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Só que há articulações que são muito inteligentes, irmãos. Às vezes a gente não percebe, mas aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia, por isso o clamor de Jesus, vigiar e orar. Percebam, estejam atentos, percebam o que está sendo criado ao seu redor. Às vezes nós nos lançamos em amizades, em relacionamentos, em convivências, em lugares que produzem exatamente esse ciclo, porque nós tomamos decisões que não são decisões pautadas e direcionadas por Jesus. Nos envolvemos em situações que por conta própria nós queremos viver. Então tomamos decisões, queremos vivenciar experiências novas, mas não percebemos o que está por trás de todas as propostas. Meu irmão, minha irmã, nem toda porta que se abre é Deus quem está abrindo. Nem toda oportunidade, por melhor que seja, ao seu olhar, é uma oportunidade de Deus. Mas a mentalidade diabólica faz com que a gente entenda isso. Que toda porta que se abra é para que o ser humano entre. Que toda porta abrir uma oportunidade, você estava orando e abre uma oportunidade, é ter discernimento. Porque quem caminha com Jesus percebe o que está acontecendo ao redor. Quem caminha com Jesus não é mais aquele cego que dá passos no escuro, pelo contrário, quem caminha com Jesus enxerga de modo claro as decisões que tem que tomar. Quem caminha com Jesus tem luz no olhar para enxergar, irmão. Quantas vezes, por falta de uma visão coerente, por falta de uma percepção coerente de uma situação, nós somos usados por uma mentalidade diabólica, ao invés de sermos usados pelo Espírito Santo para abençoar. Sabe por quê? Porque a mentalidade diabólica, ela está ao nosso redor, ao nosso derredor, a todo momento. A todo momento nós estamos caminhando numa linha muito fina, muito tênue. E a qualquer exagero provoca destruição. Qualquer desequilíbrio nos conduz à morte. Mas à medida que caminhamos com Jesus, porque é isso que o texto está nos ensinando, à medida que esse homem encontra com Jesus, Jesus lança a luz sobre a destruição dele. E diz, o seu problema é esse, mas eu começo a resolvê-lo a partir de hoje. Todas as vezes que a luz do Evangelho brilha em nossos corações, irmãos, as trevas são dissipadas de nós. E nós estamos exatamente nesse trajeto, onde a cada dia mais nós precisamos da luz de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não vai deixar que os teus pés vacilem. Então nós precisamos entender isso, como nós dependemos de Jesus. Como nós carecemos da graça dele. Porque à medida que eu conheço a Jesus e as suas verdades, passo a enxergar as articulações demoníacas e rejeitá-las. Irmãos, muitas propostas são feitas diariamente a cada um de nós.
Se você notar, a corrupção hoje no Brasil, ela tornou-se algo da instituição, ela faz parte da instituição. Em qualquer área, em todas as áreas, há uma jogada, há algo para a gente negociar, há algo para a gente participar. Há lugares que a gente deseja chegar na vida, mas que nós queremos chegar até esse lugar por meio da mentira. E quando a gente chega a algum lugar por meio da mentira, aquele lugar onde eu cheguei não é abençoado por Deus. Por que não é abençoado? Porque eu cheguei lá pelo caminho da mentira. Então, se eu cheguei lá pelo caminho da mentira, eu tenho que sustentar uma mentira. Então, eu sou filho de Deus, adotado pelo diabo. Eu passo a ter na minha vida uma prática que eu conquistei algo por meio de uma mentira. Se a minha família é sustentada em cima de uma mentira, uma hora a mentira vai chegar. Uma hora ela vai ser descoberta. E aí vai acontecer o quê? Destruição. Nós não percebemos que às vezes nos enredamos tanto pelo caminho da mentira que nos tornamos exatamente a imagem daquele a quem cultuamos com a nossa vida. Começamos exatamente a nos cercar das mentiras, né? Das verdades meio contadas, né? Essas verdades que a gente conta e não conta, não é verdade nem mentira. Não, passou de verdade e mentira. E aí começamos a cercar a nossa vida disso, construir a nossa vida em cima disso. Uma hora cai, uma hora é destruído. E aí nós não entendemos que Jesus fez o trabalho de nos conceder visão clara daquilo que está ao nosso redor. Às vezes um problema que acontece dentro de casa e no trabalho já começa a surgir uma conversa um pouco esquisita, exatamente com conselhos de pessoas que não tem nada a ver com Jesus, nada a ver com o Evangelho. Se eu fosse você, faria isso, se eu fosse você, faria isso, se eu fosse você, faria aquilo outro. E aí nós começamos a dar ouvidos a conselhos que não provêm de Deus de forma nenhuma. Então nós começamos a ser influenciados diretamente por uma mentalidade diabólica. E quando a gente vê, nós estamos totalmente presos por laços. Porque sabe o que acontece? A gente começa a dar legalidade para algumas áreas, irmãos. Mas quando Jesus entra na nossa vida de maneira verdadeira, quando Jesus entra em nossos corações, todas as trevas, todas as articulações malignas, elas são apresentadas para nós. Nós passamos a vê-la da maneira certa e passamos, então, a destruí-las, estas influências da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não enxergaríamos isso por conta própria. Pelo contrário, esse mal seria reproduzido em nós dia após dia. Mas quando o Evangelho, quando a verdade do Evangelho entra em nossos corações, faz morada, faz com que essa luz brilhe em nós, passamos a ver os caminhos que trilhamos, passamos a rever algumas práticas que cometíamos e agora a gente rejeita, porque são ruins, não são boas, não procedem de Deus, exatamente por causa dessa condição, meu irmão, dessa condição das vezes a gente ser influenciado sem perceber. Pior coisa é você ser influenciado e ter a consciência de que aquilo ali não está acontecendo. Quando você toma atitudes e atitudes, é igual o apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo perseguindo a igreja? Em Atos, a partir do capítulo 7, com a morte de Estevão, lembra o que ele estava fazendo? E ele estava fazendo aquela perseguição e matando os cristãos, a troco de nada, e caminhando para Damasco para pegar as cartas do Sinédrio para perseguir os cristãos. Ele estava indo para purificar o mundo daqueles que são maus. Olha a mentalidade deste homem, distante de Deus. Ele era um empreendedor
da vontade diabólica, mas a consciência dele é que ele estava fazendo aquilo ali para agradar a Deus. A consciência de Paulo, antes do Evangelho, é uma consciência totalmente destituída de amor e de graça, porque ele era um opositor a Jesus. Por isso que ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque às vezes, sabe o que acontece em nós, irmãos? E é natural, a gente tem certas práticas de vida, certas decisões que nós tomamos ao longo da caminhada, que a gente entende que é o certo, e até em fazer o nome de Deus. E a gente caminha em torno disso, desesperadamente, achando que aquilo dali é a vontade de Deus, é o que Deus quer. Era o que Paulo fazia com os primeiros cristãos da primeira era cristã. Ia lá, perseguia, entrava, caçava, prendia, tudo para preservar a fé no Deus vivo. Só que o Deus vivo estava atuando por meio da igreja. Então ele era um opositor. Meus irmãos, nós precisamos desesperadamente de Jesus. Nós precisamos desesperadamente dessa consciência do Evangelho. Porque caso isso não aconteça, nós somos opositores à verdade. Nós somos, ao invés de promover o bem, a gente promove o mal. A gente promove a destruição. Porque os nossos olhos estão cegos. Nós não sabemos o que estamos fazendo. Mas quando a luz do Evangelho brilha em nós, brilhou na sua vida, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Se brilhou na sua vida, brilhou na sua história, hoje nós desfrutamos do caminho correto, sem influências diabólicas, distantes dessa percepção, mas com consciência também de que o que atua em nós hoje é o Espírito da verdade, é o Espírito da luz, é o Espírito que ilumina os nossos olhos para que a gente enxergue a si mesmo e veja em nós quais são as influências aqui dentro. E faça exatamente isso, com uma oração sincera e uma ação espiritual. Todos os grilhões e dependências que a nossa mente criou sejam quebradas e desfeitas no nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. De que Jesus traz luz para aquilo que estava oculto naquele homem que ninguém conseguia resolver e que muitas vezes acontece comigo e com você. Mentalidades e valores diabólicos que nos influenciam, que regem a nossa vida e nós não percebemos. Mas todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, acontece uma obra grandiosa em nós. Essa obra você não comprou, nem eu comprei. Essa obra não foi porque os nossos atos eram bons, pelo contrário, a nossa dívida era muito alta. Essa obra magnífica do Evangelho faz com que agora a gente passe a enxergar a vida assim como ela é, sem dependências, irmãos. Imagine você sendo influenciado por algo sem saber que aquilo está acontecendo. Que prisão, que vida infeliz. Mas bendito seja o nome de Jesus que te alcançou. E se há algo na sua mente, nessa noite, que no nome de Jesus caia. Que os grilhões sobre a sua mente e sobre o seu coração sejam desfeitos. Porque no seu coração alguém está sentado. E esse alguém que está sentado é rei. Não tem espaço para outra pessoa dentro. Quando Jesus chega num lugar, não tem como colocar duas pessoas ali. Quando ele chega, ele é rei, ele domina, ele estabelece o reino. E é isso que ele fez comigo e com você. E é isso que ele está fazendo hoje, aqui nessa noite, estabelecendo o reino dele no seu coração, estabelecendo o reino dele na sua mente, que todo dia é bombardeada, redes sociais, televisão, relacionamentos, valores a todo momento, jovens, adolescentes, que recebem essa carga muito grande.
Mas no nome de Jesus, a luz também há de brilhar sobre eles, para que eles percebam isso, que Jesus tem um grande amor e um interesse na vida deles, na minha e na sua vida também, meu irmão. Esse é o grande amor de Jesus para conosco, desde que aquele que caminha em Jesus não ande mais em trevas, ande na luz, porque quem anda de dia não tropeça, quem anda de dia não tem marca na vida do tropeço, pelo contrário, quem anda de dia caminha vendo exatamente o que tem que fazer, as decisões que tem que tomar, e quando alguma coisa está oculta, nada há que fique oculto, porque Deus é aquele que traz todas as coisas à luz, ao dia. Filhos da luz, manifestem-se. Essa é a graça de Deus sobre mim e sobre você. A segunda e última verdade que nós vemos aqui é exatamente que Jesus retira a autoridade de domínio sobre a vida humana. Ele não só traz, assim, para que vejam o que está acontecendo. Ele não só tira das trevas as influências malignas, mas ele também quebra o domínio de Satanás sobre a vida desse homem. Talvez você até pense assim, mas Satanás não tem, eu que tomo as decisões. Se está distante de Jesus, irmãos, repense, pense, porque se Jesus não está sentado no seu coração, tem alguém sentado aí. Se ele não é rei da sua vida, ele não é seu abençoador. Se ele não é rei da sua vida, ele não é seu cúmplice, nem o meu cúmplice. Se ele não é rei da sua vida, ele não tem compromisso, e você muito menos tem compromisso com ele, nem comigo. Se ele não é rei da minha vida, meu irmão, alguém estabeleceu domínio e poder sobre ela. Mas que bom que todos nós estamos aqui, né? Que bom que nós estamos no lugar certo. Porque se alguma vida sob a autoridade de Satanás, se algum poder dominando, estabelecendo, ele há de ser quebrado no nome de Jesus. Porque a luz de Jesus brilha sobre você. Resplandeça a luz de Jesus sobre você. E as trevas sejam dissipadas. Seja desfeita no nome de Jesus. Que isso aconteça também com aquelas pessoas que nós amamos. Que isso aconteça com os nossos familiares que nós amamos. Com pessoas que estão em trevas, mas que precisam que a luz de Jesus resplandeça sobre eles. Entregue a Deus aquelas pessoas da sua família que estão em trevas. E que você, como uma boa pessoa que enxergou as trevas dela, hoje vai ser uma luz para brilhar ela no nome de Jesus. Enxergou, percebeu, pode ter certeza, nós não mudamos a vida de ninguém porque as nossas forças e ações são limitadas. Mas quando Jesus aparece no cenário, quando Jesus entra no caminho de Paulo, ele brilha. Quando Jesus entra no caminho desse endemoniado, ele brilha. Quando ele entra no caminho de Jairo, exatamente por causa da sua filha, ele traz vida. Quando Jesus entra no caminho de pessoas que estão rumo à destruição, ele muda, ele quebra e ele transforma todas as coisas. Por isso que nós precisamos clamar, orar, interceder, para que pessoas do nosso convívio tenham uma experiência séria com Jesus, verdadeira, que ao encontrar com ele, essa luz resplandeça e haja mudança, transformação, porque isso está ao nosso alcance, amém, meu irmão? Isso está ao alcance da sua família, está ao alcance da sua casa. Jesus é o nosso Senhor. Todos nós que estamos aqui precisamos. Todos nós temos alguém na nossa família que encontra-se exatamente debaixo de trevas. E eu me recordo há um tempo atrás, antes do meu tio falecer, ele encontrava-se em trevas, vivia uma vida miserável, novo, 37 anos, foi envolvido com drogas desde cedo, mas um dia, ele experimentou uma fagulha do Evangelho, mudou, mas depois as trevas novamente sucumbiram à fé dele, até que um dia o bom pastor o conduziu a uma vida difícil,
conduzindo, até que um dia ele encontrou verdadeiramente com a luz. E a luz resplandeceu na vida dele. E os grilhões de Satanás foram quebrados da vida dele. E o pai, como é o bom Senhor, o levou, porque sabia que aquilo dali poderia ser revertido. É quando Jesus nos confronta e nos ensina muito a respeito do que significa viver o seu Evangelho. De que quando Jesus surge na história, ele surge para mudar a vida das pessoas. Ele surge não para dar uma ajeitadinha em algo para que fique melhor, ele surge para mudar. Quando ele entra na vida de alguém, ele muda. Quando a luz resplandece, não há mais trevas. As trevas são dissipadas dia após dia. São dissipadas porque ele estabelece domínio sobre a vida. Ele tira aquele rei falso, porque essa é a ideia. O príncipe desse mundo é príncipe indevidamente, porque dele não pertence nada. Nada é dele. Por isso que ele é príncipe. Ele é príncipe igual a Absalão. Tomou o reinado do pai. É um príncipe indevido. Ele está sentado no coração de algumas pessoas indevidamente. Mas quando o rei chega, o príncipe tem que se retirar, porque ele não é rei. Quando Jesus chega no coração de pessoas, ele muda, ele arranca, ele destrói e reconstrói um novo caminho, e reconstrói uma nova vida ali, e é apresentada ao Pai em dignidade, em amor, em graça. Então nós falamos muito sobre processo de libertação. Provavelmente você já deve ter ouvido, lido, percebido, que muitas pessoas estabelecem muitos processos de libertação. Processo de libertação, e aqui nós temos alguns, que as pessoas olham para esse texto e acabam não compreendendo o que o texto está dizendo. Primeira coisa, primeira verdade que esse texto diz: algumas pessoas, não compreendendo o que significa libertação do Evangelho, entendem que para você libertar uma pessoa, você precisa saber o nome do demônio que está dentro dela. E aí você tem que perguntar para ela: quem está aí? É igual essa brincadeira que acontece na televisão, né? Quem está aí? Aí o cara fica: estou aqui, tal. Uma armação, um teatro. Na maioria dos casos. E fica: quem está aí? Jesus não dá parecer para que isso seja feito, não. Jesus não está dizendo assim: faça o mesmo. Faça um interrogatório com o espírito imundo que está ali, porque só pode expulsar o demônio se souber o nome dele. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus pergunta o nome para esse espírito exatamente para fazer com que o endemoniado reconheça a situação na qual ele está. Esse endemoniado precisa entender qual é a situação que ele está. A situação que ele está é uma situação de guerra. Porque a ideia de legião aqui era a legião que César entrou em Gadara, tomou aquele lugar, destruiu. Por isso que ele usa o mesmo termo. Era a ideia de 6.000 homens. Mas aqui não são 6.000 espíritos malignos. Isso aqui é simplesmente uma linguagem simbólica. Simplesmente dizendo assim: o processo de libertação não acontece assim. Não acontece quando a gente entende que tem que falar o nome. Não acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Ele quebra, acaba e estabelece o seu reino e o seu governo. E daquele momento em diante, quem governa é o Senhor Jesus. Chega da gente pensar que no processo de libertação, Satanás tem o mesmo poder do que o Cristo ressurreto. Não tem. Ele é uma criatura criada, dependente, aprisionada, e não tem poder sobre vós. Chega da gente entender de que para libertar alguém não acontece de uma hora para outra, acontece quando Jesus entra, liberta, cura e salva para a honra e glória do seu nome. Essa é a proposta do Evangelho. Se Cristo vos libertar,
verdadeiramente sereis livres, porque o sangue de Jesus é suficiente. O poder da cruz é suficiente. E aí, o que Jesus quer nos ensinar é exatamente essa, que acabe esse folclore da nossa mente, que muitas vezes é tomada, de que para alguém ser liberto, precisa falar o nome do demônio. Não precisa, a gente não tem nada com ele, irmão. É no nome de Jesus, sai e acabou. E que Jesus estabeleça o governo e o reino sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que padecem. Mas um processo de libertação, ele acontece. Mas ele acontece, sabe como? Primeiramente, quando aquele que está sob influência reconhece que precisa de mudança. Todo processo de salvação e libertação começa com humildade, quebrantamento e arrependimento. Ninguém muda de vida se não for quebrantado e ter consciência da sua queda. A libertação de nossas vidas, meus irmãos, começa quando nós reconhecemos a necessidade de sermos libertos. Quando nós olhamos para si e dizemos assim: o que eu estou fazendo de mim mesmo? E a partir desse olhar para si, nós percebemos o que estamos fazendo. Quando nós reconhecemos a nossa queda, é o primeiro passo para que Jesus estabeleça o trono dele em nossos corações. O Evangelho tem uma prerrogativa, e essa prerrogativa é humildade. Essa prerrogativa é quebrantamento. Jesus não trabalha com pessoas de dura cerviz. A palavra entra, bate e sai. Entra, bate e sai. Não faz morada, não produz vida, não produz porque o meu coração não está aberto para que aquilo aconteça. Para que sejamos libertos das influências diabólicas, nós precisamos clamar incessantemente a Jesus, meus irmãos. Com humildade e reconhecimento, dizendo: Senhor, como nós precisamos da sua luz. Como nós precisamos que o Senhor resplandeça sobre nós. Como nós precisamos ser corrigidos em nosso caminho. Como nós precisamos que o Evangelho seja dito, estudado, lido, para que essa verdade entre em nossa mente. Quando a gente começa a ter reconhecimento do nosso caminho, nós passamos a entender que temos uma grande oportunidade para Jesus mudar a nossa trajetória. O primeiro passo para a mudança começa na humildade e no reconhecimento. Sem arrependimento e humildade, ninguém muda. Sem quebrantamento, dizendo: Deus, olha a minha situação. E o que Jesus faz é exatamente isso. Quem está aí? Aí ele diz: legião. Aí a consciência desse homem está ali. A consciência desse homem está ali. Aquele homem não foi para qualquer lugar, não. Ele está ali. Legião. Aí a consciência provavelmente deve ter pensado: como é que eu vou me livrar dessa consciência? Como que eu vou me livrar dessa situação? É uma legião que que se remete à legião romana, que entrou em Gadara, destruiu tudo, destruiu as famílias, e era o que estava fazendo naquele homem. Quando uma mentalidade diabólica entra em nós, entra na nossa vida, ela destrói tudo, assalta. É essa linguagem que Jesus quer tratar, de que quando há uma mentalidade diabólica, ela entra, ela é igual um exército tomando de assalto uma outra nação, entrando, quebrando tudo, desfazendo tudo, colocando tudo fora do lugar. Mas Jesus é o único que pode nos livrar de tudo isso. Mesmo que uma legião, ou seja 3, 4, seja o que for, que tenha destruído a nossa vida, Jesus é capaz de reconstruí-la. Jesus é capaz de restaurá-la. Jesus é o único que pode fazer isso. E o maravilhoso nesse texto, meus irmãos, é que o segundo passo da libertação é simplesmente o fato da intervenção da palavra de Jesus. Desde Gênesis, a palavra de Deus cria novas possibilidades. Desde Gênesis, do haja luz. Desde Gênesis, haja isso, haja. Desde a primeira palavra de Deus, vidas são reconstruídas. Por isso que quando Jesus entra no caminho deste homem, ele vai de encontro a uma palavra e diz: espírito imundo, saia desse homem. E essa linguagem exatamente prefigura o seguinte: se retire a destruição
e entre nele a luz. Resplandeça nele novamente a luz. Que ele seja reconstruído por uma intervenção do magnífico Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Salmo de número 29 vai dizer: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor cria novas possibilidades em nós. A voz do Senhor cria e recria vida nos corações que foram destruídos pela morte. Bom a gente recordar de que o processo de libertação acontece. E esse processo de libertação, nós precisamos rogar ao Senhor que nos faça enxergar o tamanho da influência diabólica que está sobre nós. Enxergando essa influência, confiemos na palavra que Ele tem, que é poderosa e pode recriar muitas possibilidades na minha e na sua trajetória. Quando Deus fala, irmãos, todos devem se calar. Quando Deus fala, a palavra dele muda, cria, recria e dá novas possibilidades. Talvez alguém perto de você precise disso. Talvez alguém da sua família necessite exatamente dessa palavra, que é aquela que entra no coração e faz com que a gente passe a enxergar. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele está ao nosso alcance. Ele está no nosso meio, Ele tem interesse em mudar a nossa trajetória, Ele tem interesse em restaurar a nossa vida. Então deixe que o haja do Senhor resplandeça sobre a sua vida. Deixe que as trevas sejam dissipadas e que a gente entenda que Jesus é o único capaz de nos livrar das opressões e organizações diabólicas. Exatamente porque Jesus nos tira dessas opressões por vê-las de modo oculto. Nada mais está oculto. A luz resplandeceu sobre os nossos olhos. E não está mais oculto. Jesus também retira a autoridade, domínio sobre a vida humana. Quando Jesus estabelece domínio, ninguém mais pode entrar naquela casa. Aquela casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus possa, cada dia mais, em Jesus Cristo, fazer com que essa maravilhosa luz resplandeça sobre nós. Fazer com que experimentemos o real sentido do Evangelho, que é conduzir pessoas da destruição à reconstrução das suas vidas. Fiquemos de pé nesse momento.